Só para me apresentar um pouquinho assim já para quem não me conhece. Quem me conhece, né? Meu nome é Vinícius Gléria. Sou um médico psiquiatra, nascido, criado em Goiânia, mas já tem quase um ano que estou morando aqui em São Paulo, eu com a minha esposa. Nos meus estudos, assim, acho que foi por volta da terceira, quarta série, terceira série, na verdade, eu já tinha decidido na minha vida que eu queria medicina, mas eu ainda não tinha muita noção da psiquiatria. Só que esses temas da psiquiatria, eles sempre giraram em torno, assim, da minha vida, por questões pessoais, também por questões familiares, mas também por questões de interesse. Acho que um filme assim que me marcou bastante quando eu era pequeno foi Uma Mente Brilhante, né? Bom, a gente pode até discutir, será que ele realmente tem esquizofrenia? Será que não era transtorno bipolar ou outra condição? Isso não importa, porque é uma ficção e então eles fizeram o filme de uma forma mais elaborada, um pouco mais fantasioso, e a gente sabe que na prática os pacientes eles não têm aquele tipo de alucinação tão vívida, tão cheia de detalhes, assim. Mas esse filme me marcou bastante e durante a minha jornada os temas da psiquiatria e da psicologia, eles foram me interessando bastante. Na minha caminhada também, algo que contribuiu para eu estar aqui hoje assim com vocês é porque desde a faculdade eu tive muito envolvimento com outras áreas, né? Eu tinha, assim, uma dificuldade social, assim, de envolver com meus colegas, mas eu também gostava bastante de não, envolver não somente com o pessoal da medicina, mas com outras áreas. Tanto que a minha iniciação científica na faculdade foi com o pessoal da biomedicina. Mas eu também já estava me envolvendo com colegas que estavam fazendo psicologia. E na residência médica, algo que foi muito interessante, porque eu gostava muito de fazer palestras, mas eu também era convidado a dar palestras para o curso de psicologia, que eu achava bastante rico, porque eu gosto dessa comunicação, eu gosto de estar interagindo e também eu acho que é muito importante nos dias de hoje a gente pensar nessa integração da psicologia e psiquiatria. Se o profissional ele fala que vai viver sozinho, solitário, que nem uma ilha, achando que vai cuidar dos casos dos seus pacientes sem ter essa integração, eu acho que assim, um tanto corajoso, mas um tanto, desculpa a palavra, meio burro. Burro de fazer isso hoje em dia, por conta que das dificuldades que o paciente demanda da gente, mas também porque pensando no paciente mesmo, no tratamento, é muito melhor a gente ter essa integração de terapia com medicação do que a gente tentar fazer uma abordagem única. Quanto mais rica for essa integração, melhor vai ser para o paciente e também, consequentemente, vai ser para você, para o seu sucesso profissional, para sua autoestima, para você ter aquela segurança, aquela confiança de que você está fazendo um bom trabalho, para os pacientes eles realmente gostarem daquilo que você está fazendo e realmente ter bons resultados ao longo prazo. E também para você ter um networking importante para conseguir conversar com outros psiquiatras, o que eu acho que é muito difícil nessa integração de psicologia com psiquiatria, que eu reconheço que existe uma dificuldade muito grande, especialmente na comunicação. Durante o curso de psicologia, eu não fiz o curso, mas a minha esposa faz, ela está terminando. Então, assim, a gente conversa bastante, tanto das experiências dela, quanto das minhas experiências, e a gente vai intercalando e aprendendo um com o outro. E nas experiências dela, que eu percebi? Que existe um certo preconceito durante a faculdade, mas também uma dificuldade ali de integrar aqueles temas que estão sendo apresentados, das abordagens, com vamos falar assim, com uma participação também de psicopatologia, de psicofarmacologia, do psiquiatra, e essa dificuldade de comunicação tem desde as nossas barreiras, que a gente já pré-estabelece ali durante o nosso aprendizado, mas também uma dificuldade de linguagem. Qual que é a função da psicopatologia geral, por exemplo? Qual que é a função do DSM, da CID? Eles têm que ter uma função. Eu até tenho visto assim o pessoal está muito focado em decorar aqueles critérios, que é uma coisa assim que eu bato muito mesmo contra, porque eu não sou a favor de decorar critérios diagnósticos. Tanto é que muitas vezes foge da minha mente. Hoje teve até um caso assim, porque é,
quem não sabe ainda, quem não viu no perfil, eu tenho sido supervisor dos alunos de medicina e dos residentes de psiquiatria no Hospital Universitário da USP. E durante as minhas avaliações, e hoje mesmo eu estava conversando com os alunos e eu questionando com eles sobre um paciente que eles estavam perguntando sobre hipomania, transtorno bipolar, e me fugiu na mente se no critério do DSM para hipomania era 3 ou 4 dias o mínimo. Só que na prática a gente sabe que esses critérios eles são muito frágeis. E uma coisa que eu disse para eles, ó, não decora. Eu faço questão de você não decorar esses critérios diagnósticos, porque na prática a gente vai ver que o paciente ele não está ali no livro, ele não está ali descritinho, igual esses manuais dizem. E os manuais eles são o quê? Estatísticos. O que, que significa ser estatístico? Significa que ele vai dar uma noção geral, uma prevalência geral de que se o paciente tiver aquele e aquele outro sintoma, pode ser tal condição. E como que isso integra agora na sua prática, como que isso integra no seu relacionamento ali com psiquiatria, com psicopatologia, integra, né? No sentido em que você vai ter uma comunicação através de uma linguagem universal, uma linguagem única, onde ali você vai estar comunicando com o seu profissional, com o seu parceiro ali, ah, um raciocínio, um diagnóstico onde que vocês dois possam ter uma troca. Eu tenho muito contato com psicólogos, né? Alguns eu faço realmente essa parceria de troca de pacientes, outros é mais para tirar dúvidas, para estar ali junto mesmo. Por exemplo, eu trabalho aqui em São Paulo em UBS, então acabo que eu fico muito tempo com os psicólogos de lá também. E uma dificuldade muitas vezes que existe é nessa questão da comunicação. Eu não estou falando exatamente do OBS em si, eu estou falando em geral os psicólogos, né? Pode ter uma dificuldade na gente comunicar naquilo que a gente quer apresentar para o paciente, em relação ao paciente, e o que eles querem passar para a gente. Eu sou muito paciente, eu realmente tento adaptar a minha linguagem quando eu vejo que tem um tipo de dificuldade, mas eu reconheço também que nem todo psiquiatra é assim. Os psiquiatras, né, eu vou me incluir aqui na categoria, a gente tem essa fama de arrogância, a fama de ter uma dificuldade de comunicação. Uma parcela é culpa nossa, mas outra parcela também está na culpa aí dos psicólogos tá querendo dificultar a comunicação. Não estou falando que você está errado, não. Estou falando que você precisa também aprender a dominar esses temas. Não só para a sua carreira, mas para o seu paciente também. Vamos lá. Então, não sei aqui se vocês já encaminharam, mas reforçando aí, encaminha para os psicólogos, para os seus colegas, para a gente dar um início aqui em relação aos transtornos de personalidade. Esse tema que eu vou começar a abordar hoje, mas nas próximas 4 semanas, o que eu vou fazer com você? Eu vou te pegar ali mais ou menos, não é do zero, porque eu sei que você não está no zero, eu sei que você tem uma noção ali dos transtornos de personalidade, eu sei que você tem uma noção de psicopatologia, mas eu quero pegar você ali com o que você já tem, a sua base, e aprimorando ela, estruturando essa base com um raciocínio clínico, para daqui umas 4 semanas você se sentir assim, seguro a ter que lidar com os transtornos de personalidade. Personalidade, quando a gente pensa, não, vamos falar antes mesmo de transtorno em si. A personalidade é um padrão de pensamento, de comportamento, de reações, de cognições, afetos que uma pessoa tem e vai adquirindo ao longo da vida. Na nossa próxima aula, eu vou aprimorar mais isso aí, destrinchar para a gente entender o que é temperamento, o que é caráter, o que realmente é personalidade e o que é um transtorno de personalidade para a gente poder realmente ver o que a gente está enxergando. Mas uma barreira inicial que a gente sempre vai ter é porque para reconhecer a personalidade do paciente, a gente vai precisar de 2 coisas no mínimo. A primeira é vínculo.
né? Então, o vínculo ele é essencial. Se você não está estabelecendo um bom vínculo com o paciente, isso vai dificultar você a retirar uma boa história, a fazer um bom exame psíquico, a realmente fazer o paciente ele se acolar a você, ele se colar ali no seu tratamento, na sua abordagem, e vai dificultar também você conhecer ele ao longo prazo. Porque o segundo elemento importante para a gente conhecer a personalidade do paciente é tempo. Muitas vezes a gente fica naquela pressa de querer fazer um diagnóstico rápido. Ou às vezes a gente fica naquela insegurança mesmo. Ah, será que é isso? Será que é aquilo? Uma coisa que eu quero que vocês também levem com vocês. Ó, isso aqui é fundamental. Se você não puder assistir todos os dias, mas preste atenção nisso aqui que eu vou falar agora. Segura a angústia da dúvida em vocês. Não deixa ela fora. Muitas vezes a gente está atendendo o paciente e fica naquela insegurança. Ah, será que ele tem isso? Será que ele tem aquilo? O que será que eu faço nessa situação? E essa dúvida vai gerando uma angústia que requer da gente uma ação rápida, uma medida imediata e proativa, algo que requer um pouco mais de, vamos falar assim, de comandos, e isso tem muito a ver com a nossa necessidade de controle. Tem muito a ver da gente estar querendo estar ali no comando, no controle da situação. E tem muito a ver com as nossas próprias inseguranças. Mas uma coisa eu vou falar, essa angústia da dúvida, ela é fundamental. Lembra que eu te falei que o DSM, a CID são manuais estatísticos, ou seja, eles não definem o diagnóstico, eles não definem a característica, eles não definem quem é seu paciente. O que vai definir realmente, o que vai ser principal, vai ser a sua avaliação. Vai ser o que você está vendo ali, o que você está extraindo e o que você está conseguindo entender baseado nos seus estudos que eu estou dando aqui para você. O que que seria mais apropriado a gente pensar, raciocinar em cima daquele caso específico, personalizado, daquele paciente. E muitas vezes nisso vai surgir dúvidas. Ah, eu não sei se ele é borderline e eu não sei se ele é bipolar. Segura essa dúvida, não deixa ela fora, não arrisca já num diagnóstico específico. Ah, é isso daqui, pronto, acabou. A gente sempre tem que revisitar. Segura essa dúvida que eu vou te ajudar a usar essa dúvida ao seu favor aqui nas nossas próximas semanas. Outra questão é uma relação à experiência mesmo, né? Então, olha só, apesar de eu estar formado oficialmente assim com o certificado de residência médica há um ano, apenas já tem 4 anos que eu trabalho só com psiquiatria. Nesses 4 anos, eu percebi uma evolução minha, desde que eu entrei até hoje. Eu percebo essa evolução constante. Uma coisa que eu percebia lá no início é que, como eu tinha na mente que a personalidade eu só vou reconhecer com o tempo, então eu achava que eu quase não veria a personalidade do paciente, eu quase não faria um diagnóstico de transtorno de personalidade. E muitas vezes eu ficava realmente inseguro de bater o martelo e falar: ixa, realmente a gente está vendo aqui um caso de transtorno de personalidade narcisista, de transtorno de personalidade antissocial, de um transtorno de personalidade anancástico, obsessivo compulsivo. Mas com o passar do tempo e com a experiência que eu fui obtendo, isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Ah, mas Vinícius, eu não tenho tanta experiência assim, eu sou recém-formado. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te ensinar, porque se você não tem experiência, você tem o quê? Sabedoria. E sabedoria é adquirido. Adquirido com conhecimento, isso aí você consegue com certeza. É só você buscar aí atrás que você vai conseguir ter esse tipo de sabedoria, esse conhecimento que aqui eu já estou passando para você. E quando a gente pensa nessa experiência, muito importante a gente não invalidar a nossa própria experiência. Às vezes eu peço depoimentos dos alunos, eu peço algum feedback e muitas vezes eles falam para mim assim: ah, Vinícius, eu não tenho muita experiência, eu sou recém-formado. Isso não importa, gente, não importa porque se você, mesmo está sendo recém-formado, você está se dedicando, oferecendo o melhor para o seu paciente, isso é muito mais importante do que você ter, sei lá, 20, 30, 40 anos de carreira.
Mas a experiência, de certa forma, ela é fundamental, né? O que, que eu posso falar assim da minha experiência, né? Contei para vocês que eu estou trabalhando no BS, né? Então eu trabalho em duas e ao mês eu estou atendendo cerca de mais de 200 pacientes, 200. De certa forma, assim, é cansativo, mas olha só, pelo menos eu tenho muita história para contar. E essas histórias eu vou trazendo aqui para vocês. E, sem mais delongas aqui, eu vou apresentar um caso. Eu tô, vocês estão aqui me vendo, eu estou com o computador aqui aberto que eu escrevi esse caso clínico aqui. Esse caso clínico é muito parecido, na verdade, ele é baseado nos pacientes que eu vejo e realmente, assim, ó, se eu anotar aqui, se lembrar de cabeça, tem pelo menos uns 5 aqui de cabeça já que vai se enquadrar realmente nessa história aqui. Então, a história aqui que eu vou te apresentar é da Dona Maria. É uma senhora ali de 65 anos e ela sempre foi descrita pelos seus amigos, familiares, como sendo uma pessoa muito dócil, gentil, atenciosa, carinhosa, sem nenhuma ali disfuncionalidade. O seu estilo de vida ele era muito simples e ela se orgulhava muito da sua habilidade de ouvir os outros e manter a calma. Então, era uma pessoa assim, vamos falar assim, que a princípio não passaria para a gente impressão nenhuma de transtorno, de pensar em diagnóstico, em algo psicopatológico, nada nesse sentido. Mas, infelizmente, há cerca de um ano ela perdeu o marido. E depois dessa perda do marido, ela teve um abalo ali na estrutura dela. E ela começou a mostrar sinais de tristeza profunda, isolamento, apatia. Com o tempo, esse luto ele foi se agravando e foi virando um quadro depressivo. E a partir daí ela começou a apresentar alguns comportamentos disfuncionais, que eram incomuns para o perfil dela, incomuns para aquilo que ela geralmente apresentava. Ela começou a ser extremamente dramática nas interações sociais, especialmente ali com os filhos, os familiares e os amigos próximos. Muito chamativa, muito explosiva e buscando a atenção de maneira muito intensa, falando assim de uma maneira teatral, chorando copiosamente nas situações cotidianas. Começou a relatar queixas físicas de dores, sintomas de que não tinha ali uma origem orgânica clara, não tinha nenhuma lesão, não tinha nada relacionado à hérnia de disco, fibromialgia, mas ela reclamava bastante de dor, começou a apresentar desmaios frequentes, sem causa aparente, sem crises convulsivas e até mesmo um episódio de paralisia dos membros inferiores. Ela ficou praticamente ali sem andar por algum tempo. Isso fez com que ela tivesse várias consultas médicas e realizasse vários exames e que não levou a nada significativo. No final, o que acontece? Né? O médico ele faz a avaliação, descarta as possibilidades de alguma doença clínica orgânica e encaminha para o terapeuta, para o psicólogo, para o psiquiatra. Essas crises conversivas, né, de desmaio, de paralisia, começaram a ocorrer com mais frequência e ela passou a exigir mais cuidados ali dos familiares, especialmente dos filhos dela, expressando muito sentimento de abandono e de desespero. Ela começou a fazer psicoterapia com você. Então imagina lá esse caso aí, uma paciente que aparentemente não tinha nenhum sinal de transtorno e depois da perda do marido ela começou a ter comportamentos disfuncionais, algo que realmente não tinha muito a ver com a personalidade dela. Bom, o que isso nos mostra até aqui? Para a gente poder entender o transtorno de personalidade, vamos entender que é um padrão de personalidade, vamos falar assim, de cognições, afetos, de vivências emocionais e experienciais, do modo de viver, um modo de ver as coisas, o modo de existir, que se mantém ao longo do tempo. Só que nesse caso aqui, ela tinha um padrão e agora começou a apresentar outro padrão. Será que isso é um transtorno de personalidade ou não? Vocês conseguem dar uma resposta aqui já nos comentários? Se isso para vocês é um transtorno de personalidade ou não? A gente vai ter essa resposta aqui importante até o final. Mas se vocês já puderem já dar um feedback aqui, eu acho que a gente vai conseguir ter um aprendizado maior. O eu acho importante em relação ao aprendizado, né? Quando eu era criança, uma forma que eu tinha de aprendizado era eu ficar lendo e explicando para mim mesmo as coisas.
é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Eu sempre aprendi dando aula, mas eu percebi ao longo do tempo que o meu aprendizado era muito maior quando eu estava interagindo e participando daquilo que eu estava me envolvendo, daquilo que eu estava aprendendo, colocando na prática. Então, esse exercício aqui que eu estou pedindo para vocês é realmente isso. Vocês não ficarem numa atitude passiva aqui, de só assistir o vídeo, mas também ter uma postura ativa aqui de realmente participar, de colocar aqui as impressões de vocês. Essa paciente, então, começou a fazer psicoterapia com você. Então, não sei aqui se você já teve algum pensamento do que seria o caso dela, mas o que aconteceu? Que ela, durante as sessões com você, ela passou a alternar entre momentos de grande emocionalidade, períodos ali de mutismo, onde ela começava a se mostrar incapaz de explicar o que ela sentia. Depois ela começava a relatar que ela estava quebrada por dentro e não conseguia entender o porquê, que ninguém via o tanto que ela estava sofrendo. E aí a gente fez a nossa principal hipótese diagnóstica para ela. Vocês já conseguiram aqui imaginar? Tá, vamos pensar aqui que é uma paciente que ela tinha um padrão de personalidade e agora ela demonstra outro. Nesse caso, eu já vou excluir de cara a hipótese de transtorno de personalidade. Por quê? Para a gente pensar num transtorno de personalidade, esse padrão disfuncional ele tem que estar presente ao longo da vida do paciente, geralmente ali pelo menos no início da vida adulta. Ah, isso daí, ó. A Luana falou que não vê como um transtorno com os pontos que eu apresentei. Então, a princípio aqui, não parece ser um transtorno de personalidade, porque ela não tinha esse padrão antes, ela não funcionava dessa forma. Na sua adolescência, no início da vida adulta, ela tinha outro padrão e agora ela está apresentando assim. Mas o que a gente pode pensar aqui em hipóteses? Né? Primeiro, ela teve a perda do marido, e essa perda do marido gerou um luto, só que esse luto, ele entrou num episódio muito grave. Por quê? Que ficou muito grave? Porque ela apresentou comportamentos disfuncionais, ou seja, se fosse somente luto, se fosse somente ali aquele processo ali de perda, todo o sofrimento dela estaria voltado ali àquela perda, mas não atrapalharia o restante da vida dela. Não atrapalharia os relacionamentos, não atrapalharia ela, por exemplo, no trabalho, não atrapalharia ela ter sintomas físicos, a ter sintomas cognitivos, não daria aquelas crises conversivas dela. Então, é algo que evolui para algo mais grave. O que a gente pode pensar nesse caso, então? Que talvez ela iniciou com luto e evoluiu com algum transtorno de humor, que nesse caso, um transtorno depressivo maior. O que chama a atenção nesse caso? Que ela começou a apresentar alguns traços, aí sim, eu não estou falando de transtorno de personalidade, mas eu estou falando de traços de personalidade. O que isso significa? Que todos nós temos traços de personalidade. Nós temos traços de alguma personalidade que pode indicar algum padrão de funcionamento, que são tendências estáveis ao longo da nossa vida, mas em que momentos de dificuldade, momentos de dor, de estresse, de perdas significativas, o indivíduo pode entrar num estado emocional de personalidade mais intensa, onde esses traços evidenciam. E aqui ela tem esses traços mais histriônicos, né? O antigamente chamado histérico, que é o chamar a atenção para si, esses sintomas físicos, sintomas conversivos, algo muito intenso, mas que quando você vai ver objetivamente num exame físico, médico, não tem nada que mostre, nada que aponte para uma doença orgânica, que tem um caráter mais psicológico. E esses traços histéricos dela, elas se evidenciaram ali nesse momento de perda, nesse momento de dor, nesse momento de estresse. Então a gente está lidando aqui com um transtorno depressivo maior, com traços histriônicos e além de um transtorno dissociativo, conversivo, onde que ela está realmente tendo aqueles momentos de paralisia, de mutismo, né, de desmaios frequentes. Ela começou o tratamento aliado, né, com a psicoterapia e o uso de medicações. Tá, então quais medicações ela poderia ter utilizado? No caso dela, como um transtorno depressivo maior, ela provavelmente iniciaria com um antidepressivo
um medicamento da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, que são medicações que têm menos efeitos adversos, são mais toleráveis. Por exemplo, sertralina, estalopram, fluoxetina, paroxetina. E aliado ao tratamento medicamentoso, ela está fazendo psicoterapia com você. Está fazendo uma psicoterapia focada ali nas perdas dela e nessas manifestações somáticas. E juntamente esse tratamento aliado, a gente viu que ela começou a progredir. Esses comportamentos teatrais, eles foram diminuindo de forma significativa. As crises conversivas foram ficando menos frequentes e menos intensas, e ela começou a voltar à sua disposição emocional, afetiva, cognitiva anterior. Então, esse caso aqui, realmente, como a Luana disse, é muito interessante, porque ele é muito comum na nossa prática, da gente ver uma pessoa que, durante um momento de estresse, ela começa a apresentar um padrão um pouco mais diferente do que ela realmente apresentava anteriormente à depressão. E isso não significa necessariamente um transtorno de personalidade. E nas próximas aulas a gente vai ver como que isso se integra, por exemplo, para a gente fazer um diagnóstico diferencial com transtorno de personalidade borderline, transtorno bipolar, o paciente narcisista, o obsessivo compulsivo, diferenciar ele do TOC, diferenciar do paciente ansioso. E o que eu quero aqui para vocês, então? A gente começou hoje, e aí nas próximas 4 semanas eu vou fazer com vocês esse método aqui que eu estou querendo te ensinar. Esse método onde você vai evoluir hoje a partir dessa base que você já tem, para daqui, no final de 4 semanas, você estar se sentindo mais seguro, confiante e, inclusive, experiente, porque estou te dando aqui essa base para você conseguir lidar com seus pacientes, lidar com essas situações. Então, na próxima semana, o que a gente vai ver? A gente vai ver uma base mais teórica, que é basicamente um pouco do que eu falei hoje aqui, mas para a gente também entender como que são os transtornos de personalidade, como que a gente classifica eles e quais eles são. Na próxima semana, na segunda aula, nós vamos fazer uma diferenciação clínica, e aí é o momento da gente testar nosso conhecimento realmente com casos clínicos, igual eu fiz aqui hoje, para a gente não ficar só naquela teoria, mas realmente a gente trazer casos em onde que a gente pode ir lá estar batendo de frente para realmente testar se nosso aprendizado ele consegue realmente ir para a prática, consegue ir para a realidade e não ficar só ali na cabeça, só nos livros. Na terceira semana, vou falar sobre algumas linhas de tratamento e também sobre medicações, que é muito importante vocês terem esse conhecimento também. E na quarta, vamos fazer uma aplicação mais prática. E aí eu já peço aqui para vocês, tanto a colaboração de vocês aqui na participação, também se vocês puderem encaminhar para outros profissionais, para a gente poder ter um conhecimento, uma participação mais rica. E o que vocês podem fazer durante essas próximas semanas? Envia para mim no direct as dúvidas de vocês, se vocês estão atendendo casos assim, casos onde vocês estão com dúvida se é um transtorno de personalidade, se é um transtorno de humor, se é um transtorno de ansiedade, se é um toque. E se puder dar esses casos com mais riqueza assim, de detalhes, porque aí eu vou utilizar esses casos que vocês vão me mandar durante a semana para a gente compor as nossas próximas aulas. E com isso, olha só, a gente vai ver que o aprendizado de vocês vai crescer assim de forma exponencial. Ah, Vinícius, mas eu não estou com tempo para poder assistir essas aulas. Olha só, eu estou deixando essas aulas, elas não vão ficar gravadas no Instagram, mas eu estou deixando elas gravadas aqui, pelo menos no computador, e eu vou disponibilizar elas no YouTube para você poder assistir posteriormente. Mas olha só, é só uma vez por semana, aqui das 8 horas, e que horas são aqui, ó? Já é 8h30, foi foi menos de 30 minutos para a gente poder fazer uma discussão. A gente pode estender um pouco mais, dependendo do caso que a gente for discutir. Mas eu acredito que a gente vai ter um tempo suficiente aqui e que não vai ser algo muito custoso para você poder participar. Vinícius, mas eu não estou atendendo muito paciente, eu não estou tendo essa experiência. Se você não está tendo, pelo menos pega as suas dúvidas e traz essas dúvidas para eu poder direcionar você melhor para aquilo que você está pensando, para aquilo que você está raciocinando. Se você tiver dúvidas dos seus colegas também, vamos supor que você tem um colega que está atendendo o caso, você achou um caso interessante, pode trazer também.
Aqui eu tenho uma qualidade que muitas vezes eu tento fugir dela porque ela me traz sérios problemas. Minha esposa fala muito sobre isso. Olhei aqui porque minha esposa está aqui, que eu sou uma pessoa muito acessível. Então, se você mandar resposta, você mandar para mim um direct, é muito provável que eu vou olhar e vou responder. Eu tenho, essa é uma qualidade minha, ao mesmo tempo é um defeito porque eu me sobrecarrego demais. Mas aqui, o que, que eu vou estar exigindo de vocês? Uma contrapartida. Primeiro, essa participação. Segundo, que vocês apliquem esse conhecimento na prática de vocês. Eu não quero só que vocês fiquem na teoria, eu quero que vocês vejam esse resultado, vocês terem resultados na prática daquilo que eu estou ensinando. Participar aqui ativamente e, se necessário, buscar ali o meu feedback ali, ó. Mandar ali uma mensagem para eu poder dar uma lida, poder entender melhor, pegar aqueles casos interessantes, fazer uma discussão breve, jogar aqui nas nossas lives e enriquecer aqui nosso perfil aqui com vocês, viu? Eu quero aqui a participação de vocês. Agora é o momento aqui para a gente tirar algumas dúvidas. Vocês podem mandar dúvidas aqui no chat. Eu estou olhando aqui, já vou respondendo as dúvidas de vocês, mas já mandar aqui para vocês uma dúvida que recebi na caixinha de perguntas, que foi da Carla, né, neuropsicóloga. Ela perguntou para mim sobre os sinais, os sintomas que indicam ali possivelmente um transtorno de personalidade borderline. Então, como eu já comecei a falar nessa aula, para a gente pensar em transtorno de personalidade borderline, esses sintomas, esse padrão característico de comportamento, ele tem que estar presente pelo menos no início ali, desde o início da vida adulta, mas geralmente no borderline começa ali a partir da adolescência, dos 13 anos de idade, mas que ele se fixa de forma mais rígida, pelo menos a partir ali dos 18 anos de idade. E o que o paciente geralmente vai apresentar de sintomas nucleares, sintomas centrais, que vai ser característico, que vai chamar a atenção? Primeiro, um padrão de emocionalidade muito instável. Então, até mesmo por conta disso que gera um confundidor com um transtorno bipolar, por conta das oscilações de humor. Mas fica calmo, depois a gente faz essa diferenciação. Um padrão de relacionamentos instáveis também. Então, o paciente com um transtorno de personalidade borderline, ele entra nos relacionamentos muito afoito, muito intenso e também rompe de forma muito abrupta, geralmente por um terceiro elemento, que é o medo do abandono. O que é muito comum na história dos pacientes com personalidade borderline é que lá na infância ele passou por um trauma, um abuso ou por negligência ali, sentindo que, por exemplo, não tinha a atenção, o carinho, o cuidado necessário do pai, da mãe, e esse sentimento de abandono vai sendo carregado ali para as outras relações, e não somente relações sociais ali, mas relações emocionais, relações profissionais. Então é muito comum a gente ver essa quebra ali vamos falar assim, não é uma quebra da curva vital em si, mas o estilo de vida do paciente com personalidade borderline muda bastante. É muito comum a gente ver um self muito. Uma ausência de um self muito íntegro, ausência de um self muito bem estruturado, uma sensação de identidade muito frágil. Então, o lema, vamos falar assim, a frase principal que vai caracterizar é aqui e agora, é o hoje. Então, o paciente borderline, hoje ele é assim, amanhã pode ser que você encontre ele numa apresentação totalmente diferente, por conta de não ter esse senso de identidade, de self, longitudinalmente bem estruturado, bem consistente, bem formado. Esses padrões instáveis podem levar a comportamentos de automutilação, de ideação suicida com tentativa de suicídio, muitas vezes intensos, muitas vezes desencadeados por fatores estressores, pode envolver muitas ameaças também, e o paciente pode ter algumas vivências psicóticas mínimas, algumas alucinações, delírios, um comportamento mais desorganizado, mas de forma breve e que não fique há muito tempo e muito bem estruturado para a gente pensar num transtorno psicótico. Bora lá, próxima pergunta aqui. Não sei se tem no chat, mas a próxima pergunta. Vou pegar aqui. Se vocês tiverem pergunta aqui agora, pode fazer, gente.
Tá, a próxima pergunta é como diferenciar o transtorno de personalidade de outros transtornos mentais. Então, hoje a gente viu uma aula sobre uma paciente que ela tinha um transtorno de humor, né, um luto que evoluiu para depressão e não era transtorno de personalidade. Então, o principal, o que a gente vê na prática, né, que os transtornos de personalidade eles têm sintomas que são muito parecidos, são muito semelhantes com de outros pacientes, com de outros transtornos mentais. E isso que gera muito confundidor. Então, como que a gente vai diferenciar? Então, vamos resgatar aqueles dois elementos que eu te ensinei para você. Primeiro, o vínculo. Segundo, o tempo. Terceiro, que a gente vai ver se essas características elas estão presentes ali desde o início da vida adulta do paciente, se manifestam em várias situações e se não está sendo desencadeado por outros fatores, por exemplo, um episódio de humor, por transtorno psicótico, por um toque, se não é por uso de substâncias, por uso de medicamentos ou por outras doenças clínicas. Mas fica calma aí que nas próximas aulas a gente vai diferenciar isso aí melhor com casos mais específicos. Próxima pergunta aqui, fazer mais uma aqui para a gente, antes da gente finalizar. Quais são os principais desafios, né, para a gente trabalhar com os transtornos de personalidade? Eu trouxe para vocês aqui na aula os desafios da avaliação, do diagnóstico, de pensar em linhas de tratamento, de pensar em propedêutica, mas um dos desafios que eu acho que na prática realmente compromete o nosso trabalho é lidar com a personalidade em si. Como lidar com esse paciente que tem uma personalidade mais rígida, mais intensa, que demonstra uma dificuldade maior de aprendizado através das vivências, que realmente toca ali nas nossas inseguranças, que realmente nos gera ali um desconforto. E o primeiro elemento que vai ser essencial para você é empatia. Gente, por mais que lá o paciente apresentou para você sintomas que você fala assim, gente, essa história eu tenho certeza que é algo borderline, eu tenho certeza que é algo histriônico, que é uma história que não ressoa com você, que não mexe com você, mas você ou você sente um desconforto ou você fala assim, gente, não é possível que a pessoa está me falando isso, mas primeira coisa, tem empatia. Quanto mais a gente ter empatia e validar tanto os sintomas, também aquilo que o paciente traz, mais a gente vai fortalecer esse vínculo, mais a gente vai fortalecer a nossa aliança terapêutica e vai tornar o nosso trabalho mais fácil. Vai tornar o tratamento mais fácil desse paciente ao longo do tempo. Outra questão é limite ético. E aqui, gente, quando falou de limite ético, não é de fazer coisa certa ou errada, não. Não é de fazer algo que realmente gere danos ao paciente. Não estou falando sobre isso, não. Estou falando no limite ético do onde a gente vai dizer não. Na nossa capacidade de estabelecer limites para esse paciente. Então, geralmente, no transtorno de personalidade vai ser um tipo de paciente que a gente vai ter que ter uma maior habilidade para estabelecer limites para falar, ó, até esse ponto aqui a gente pode ir, a partir desse ponto aqui a gente não vai. Seja por conta das características da personalidade mesmo, que às vezes requer um maior envolvimento, ou às vezes a pessoa ela está apresentando ali para você umas atitudes mais solicitativas, em alguns casos manipuladoras, quando envolve querer algum ganho secundário, a laudo, atestado, aposentadoria. Então, nessas situações, a gente vai ter que exercer a nossa capacidade crítica, racional e emocional de poder dizer não para o paciente e se sentir bem com isso. Saber que isso não é errado, que você não está fazendo algo que vai ser prejudicial ao paciente, que na verdade você está auxiliando, você está ajudando no tratamento dele. É, Isso daí, se tiver mais alguma pergunta antes da gente finalizar, pode colocar aí. Mas antes da gente dizer um tchau aqui realmente, uma boa noite, vou fazer dois pedidos. Primeiro, que eu já fiz para você, é para realmente encaminhar as nossas próximas lives para os seus colegas, para a gente poder ter aqui uma discussão cada vez mais rica. E segundo, é que o nosso curso de formação em psicopatologia, ele tá com as matrículas abertas, eu vou deixar aberto lá mesmo. Se você já viu lá, você entrou no site, ficou com alguma dúvida, pode mandar para mim no meu direct o que se trata esse curso, o que você vai realmente aprender com esse curso.
Mas uma dúvida que já chegou aqui para mim, que as pessoas estão realmente um pouquinho com o pé atrás em relação ao valor. Mas quem me mandar mensagem ainda hoje, eu vou conseguir oferecer um desconto ali de 30% acima do valor que já está ali. Então vai ficar saindo ali por 12 vezes de R$ 99,90. Mas aí vocês mandam para mim no direct que vocês querem esse desconto para eu saber que vocês estão afim e também para encaminhar o link correto, porque o link do que está na bio não vai encaminhar com desconto. Só vai receber o desconto quem mandar para mim no direct. Bom, é isso. Então, vamos lá, gente. Tenha uma boa semana, uma ótima noite. A gente se vê na nossa próxima quarta-feira, 8 horas da noite, e vamos seguir aquele nosso método em 4 passos para você dominar a sua prática clínica.